Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Como de costume, nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está no Salmo 19, versículo 12. Assim diz a Palavra de Deus: quem é capaz de distinguir os próprios erros, absolve-me das faltas que me são ocultas. Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos ajudar a trazer essa palavra que vem do coração dele para os nossos corações. Deus amado e Deus bendito, nós somos totalmente dependentes do Senhor e reconhecemos a nossa insignificância. Reconhecemos que precisamos e dependemos totalmente do Senhor. Que o homem desapareça, que Cristo cresça. Abre, Senhor amado, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz e que nada, absolutamente nada, possa nos distrair, tirar nossa atenção da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aqui o salmista está dizendo que quem é capaz de realmente distinguir os seus próprios erros? Coisa muito interessante, porque nós somos especialistas em ver os erros nos outros, em ver as falhas nos outros, mas somos tão débeis para ver as nossas falhas, os nossos erros. Então hoje nós queremos falar sobre assumindo nossos erros, assumindo nossas responsabilidades. E isso aconteceu já lá no início do ser humano aqui na Terra, no Jardim do Éden, quando lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva pecaram e Deus vai conversar com eles e pergunta onde é que eles estão, pergunta se eles tinham comido da árvore, do fruto proibido, que não poderiam comer, e Adão, a primeira coisa, ele não assume o seu erro, não assume o seu pecado, não assume as responsabilidades que ele tinha e também ele transfere a culpa, primeiramente, diretamente para Eva, colocando a culpa nela, na sua esposa, na sua companheira, e indiretamente coloca a culpa em Deus, ou seja, a mulher que tu me deste. Então, essa questão de não assumir a culpa, não assumir os seus erros, já é muito antigo. Começa em Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. E Eva, como uma boa aluna, uma boa aprendiz, aprendeu rápido com Adão, o seu esposo, o seu companheiro, e transferiu a culpa. Não para Adão, não para Deus, mas transferiu a culpa para a serpente, ou seja, para o diabo. Então, geralmente, nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em reconhecer nossas culpas, nossos erros e transferimos os erros, as culpas para a outra pessoa, para Deus ou para o diabo. Enquanto que é muito maduro a gente reconhecer e assumir realmente que erramos, verificamos que as pessoas ainda não estão maduras, as pessoas ainda não cresceram quando elas transferem a culpa para outras pessoas. Em 2 Samuel capítulo 12, Natan ele tem que confrontar Davi de um erro que Davi teve, ou seja, ele teve dois pecados principais. O primeiro pecado foi o adultério com Betseba, era uma mulher casada do oficial do exército de Davi, chamado Urias. E para encobrir o erro, ele coloca Urias na frente de batalha e ele acaba sendo morto, ou seja, assassinato. Então, Davi teve dois erros capitais, adultério e homicídio. E Natan agora tinha que confrontar o rei. Imagina só, ele poderia ser morto por causa disso. Mas ele, com a graça de Deus, ele chega até o rei e começa a contar uma história, ele traz uma ilustração mostrando que um outro homem teve um erro parecido com o de Davi e sem que Davi percebesse que era ele que estava falando, ou seja, o profeta estava falando na verdade
do próprio Davi. E ele diz que um homem rico tinha muitas ovelhas e um homem pobre, que era empregado desse homem rico, tinha poucas ovelhas, no caso uma apenas. E esse homem rico, ele recebe visitas e em vez de pegar as ovelhas que lhe pertenciam, pega a ovelha do homem pobre, a única ovelha desse homem. E ele pega e mata e serve para os seus convidados. Davi ficou indignado, Davi ficou irritado com a situação e diz que esse homem deveria morrer. Natan olha fixamente para Davi e disse: Davi, esse homem é você. E Davi deve ter ficado perplexo, porque ele não imaginava que essa história estava falando de uma injustiça, de algo, de um crime que alguém cometeu, e esse criminoso era ele, ou seja, ele, Davi, era digno de ser morto, porque ele não conseguia ver o erro, a dimensão do erro. Isso acontece hoje. Nós vemos os outros errando, nós vemos as falhas dos outros, mas é muito difícil conseguirmos ver os nossos erros. Quantas e quantas vezes pessoas chegaram até mim e chegando até mim disseram: pastor, nós estamos com um problema no casamento, mas o meu problema é o meu cônjuge, ou seja, a esposa, ou o esposo, ou os filhos, ou é o governo, ou é a falta de dinheiro, ou seja, a culpa é sempre dos outros, jamais é minha culpa. Eu jamais vi alguém dizendo: ah, pastor, eu estou com um problema no casamento, mas a culpa é minha, eu sou um safado, eu sou um sem vergonha. Ou seja, a pessoa não fala isso, a pessoa geralmente ela tenta mascarar, ela tenta encobrir os seus erros e colocar a culpa nos outros. Então hoje o que nós queremos é que nós possamos reconhecer os nossos erros e assumi-los e procurar corrigi-los. Uma coisa muito interessante que eu aprendo também é que na parábola do credor incompassivo, em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, aqui conta, Jesus contando a história de um homem que devia para o seu senhor uma quantia que era impagável. Ele não poderia pagar, mesmo que trabalhasse pelo resto da vida, mesmo que ele vendesse todos os seus bens. Então ele tinha uma dívida que era impagável, mas o Senhor, por pena dele, porque ele pediu e clamou por misericórdia, acabou absolvendo ele da dívida. Mas, por outro lado, em vez também dele fazer a mesma coisa com aqueles que deviam para ele, ele sufocava, apertava e forçava que um conservo seu, um amigo seu, que lhe devia muito pouco em relação à dívida que ele tinha para com seu senhor, fizesse o mesmo. E ele forçava o seu amigo a pagar. O que Jesus está dizendo? Olha, é na verdade um paralelo entre a dívida que nós temos com Deus, que é impagável, ou seja, nós jamais poderemos pagar, então a sentença deveria ser a morte, a sentença deveria ser o afastamento eterno em relação a Deus, ou seja, o inferno, mas o Senhor nos absolveu, Ele perdoou os nossos pecados. Mas muitas vezes, quando nós deveríamos também perdoar, ou seja, sofrer a perda em relação a outras pessoas que fizeram algum mal para nós, mas o dano, o prejuízo foi tão pequeno em relação ao dano e o prejuízo que o Senhor sofreu, porque o Filho de Deus teve que vir aqui e sofrer em nosso lugar. Então, nós deveríamos também perdoar e nós não perdoamos. Então, é uma situação que precisamos repensar. Em 1 João 1,8, aqui fala sobre a nossa capacidade de enxergar as falhas, né? Nós somos pecadores e muitas vezes achamos que não somos tão pecadores assim, ou achamos que os outros são muito mais pecadores que nós, e nós devemos repensar nisso. Somos pecadores sim, embora que até eu possa julgar, analisar os pecados dos outros, eu não posso mudar os outros, eu posso orientar, eu posso aconselhar, mas mudar só Deus pode fazer a mudança real e definitiva, porque a mudança não vem de fora para dentro, a mudança vem de dentro para fora. Então, eu posso mudar somente a mim mesmo, eu não posso mudar a ninguém mais, eu posso interferir, ajudando, auxiliando, orientando, mas mudança real, eu só posso mudar a mim mesmo. E mesmo assim, eu só vou mudar quando eu tiver muita disposição
de perder, de sofrer e também de clamar por ajuda, porque vai chegar um momento que algumas coisas não vou conseguir fazer. Vai chegar um momento que eu vou precisar da graça de Deus, que é o favor não merecido de Deus na minha vida. Vai chegar um momento que eu vou precisar, na verdade, de um milagre. Se Deus não agir, eu não consigo mudar. Então, eu preciso compreender isso. E alguns pecados que atrapalham para que nós vejamos as nossas falhas. Entre os principais pecados que atrapalham para vermos as nossas falhas, eu posso citar 2: orgulho e justiça própria. Em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, fala sobre o fariseu e o publicano. Os dois foram orar. O fariseu, que deveria ser o religioso, a pessoa que naquela época era considerado como um homem de Deus, como um homem perfeito, um homem santo, um homem separado, ele orava de si para si mesmo, ou seja, ele era muito hipócrita, usava máscaras, ele queria ser reconhecido e aplaudido pelas pessoas. Então Jesus diz que a oração dele não foi ouvida por Deus, porque ele orou movido por orgulho, por ostentação. Ele orou movido por justiça própria, porque ele se comparou com o publicano. O publicano é o cobrador de impostos, que na época de Jesus era considerado um traidor, um ladrão, um corrupto. E infelizmente muitos publicanos realmente eram ladrões. Eles tinham e usavam da corrupção para lograr êxito. Então, chamar alguém de publicano era uma ofensa, porque era um dos piores pecadores, só comparado com as prostitutas na época de Jesus. O publicano, por sua vez, ele não ousava levantar a cabeça. Ou seja, ele tinha vergonha, ele sabia a culpa que ele carregava dos seus pecados. E ele humildemente, reconhecendo que ele era pecador, ele pedia: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. Então o que eu vejo aqui? O orgulho e a justiça própria no fariseu, no homem religioso. E eu vejo a humildade no publicano. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, fala que as nossas justiças, ou seja, a justiça própria, o homem achando que ele é alguma coisa, ou que ele é bom, ou se acha bom, é comparado à justiça do homem ao trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram as bandagens que eram colocadas nos leprosos. Imagina quando retiravam essas bandagens, esses panos. Eram retirados e saía com sangue, com pus e alguns, quem sabe, até com um pedaço de carne. Ou seja, fedia, era algo nojento. O que Deus está dizendo? Olha, quando você se acha que é o cara, esse cara sou eu, ou seja, você acha que é alguma coisa, para mim isso não é nada, isso é nojento. Ou seja, não faça isso, isso não é bom, isso não pega bem. Trapo de imundícia também poderia ser comparado com um pano que a mulher usava na época da menstruação. Então, quando Deus está dizendo, as tuas justiças é comparado com um trapo de imundícia, significa que não vale nada perante Deus. Filipenses 2,3 fala sobre a nossa necessidade de nós sermos humildes, ou seja, de reconhecer e ver o outro como superior. Então, quando eu sou uma pessoa curada, sou uma pessoa sarada, eu sou uma pessoa que eu sei quem eu sou, eu não preciso estar me mostrando para os outros, eu vou automaticamente reconhecer como o outro como sendo superior. Eu vou olhar o outro com reconhecimento, eu vou elogiar, eu vou ter esse comportamento. E essa humildade não significa estar abaixo do outro, mas significa que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Agora, o orgulho é o contrário. Enquanto que o humilde ele reconhece e valoriza as pessoas com as quais ele convive, o orgulhoso ele olha de cima para baixo, ele olha com desdém, ele olha se achando que é alguma coisa. Então, a Bíblia diz em Provérbios 16, 18 que o orgulho precede a queda e a soberba a ruína. E a palavra de Deus nos garante, que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6 e o versículo 10.
Então, olha só, Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos ser humildes. E humildade é ser ensinável. Uma coisa muito interessante que eu aprendo também, que Provérbios 16:5 fala que o pecado do orgulho, ou seja, o orgulho é um pecado, o orgulho é errar o alvo, o orgulho é algo que Deus, ele abomina, ele não gosta. Então toda pessoa altiva, arrogante, orgulhosa, ele fica longe de Deus e também afasta as pessoas com as quais ele está perto, ele está se relacionando. Eu aprendo que o Evangelho, ou seja, as boas novas de Jesus, sempre foi, primeiro, nos levar para o arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia e significa mudança de mente, ou seja, significa reconhecer os meus pecados, reconhecer as minhas limitações, as minhas fraquezas. Quando eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas, eu me humilho e peço perdão, eu peço misericórdia. E a partir dali eu começo a crer, eu começo a confiar no Senhor e saber que eu preciso dele, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu aprendo que quando o Senhor ele veio, em Marcos 2,7, ele fez uma pergunta. Quem é que precisa do médico? É o são ou é o doente? É claro que é o doente. Então ele diz que nessa passagem que ele, Jesus, é o médico, ou seja, ele pode nos curar, ele pode nos salvar, ele pode nos ajudar. Então nós somos doentes porque somos pacientes desse médico amado. Então uma pergunta que não quer calar: quem é o são? Porventura há alguém que é justo? Há alguém que não precisa de Jesus? Não. Todos precisam de Jesus. Todos, na verdade, se extraviaram, todos pecaram, todos estão doentes. Então, o que eu preciso fazer é reconhecer a minha doença, é o meu pecado, as minhas falhas, e reconhecer que Ele, Jesus, só Ele pode me ajudar e me curar. Uma coisa muito interessante é que o Senhor vai me curar na medida que eu o procuro, na medida que eu o aceito, na medida que eu reconheço que eu perdi, eu reconheço que eu preciso de ajuda. É como se você fosse no médico e vamos supor que o médico faça exames e ele verifique realmente a origem do teu problema, da tua doença e ele te dê uma receita, e prescreva algo para você tomar. E ele te diga: ó, daqui 15 dias você retorna, e você retorna, e ele pergunta sobre os sintomas da doença, e você diz: ó, doutor, só piorou, só se agravou. E ele faz uma pergunta que não quer calar: porventura você tomou o remédio conforme eu te prescrevi? E você diz: não, doutor, eu não tomei. A culpa é do doutor? A culpa é do medicamento? Ou a culpa é sua, que você não quis tomar o remédio? A mesma coisa com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o médico e Ele te prescreve algumas coisas que você deve fazer ou deixar de fazer. E quando nós, não importa o motivo, nós não fazemos, não queremos e permanecemos naquela conduta, naquele sentimento, nós vamos permanecer na doença, nós não vamos ficar melhor. Uma coisa que eu compreendo também é que nós somos como uma casa. Uma casa, ela precisa estar limpa, bem organizada, para ser agradável, para a gente poder pegar e convidar as pessoas. Agora imagina se essa casa ela está suja. Com certeza insetos virão, ratos, baratas. E a culpa é da casa? Não, a culpa é da sujeira. Ou seja, o dono, a dona da casa, que não manteve a casa limpa, faz com que os ratos apareçam. E assim também acontece com a nossa mente. A nossa mente é um lugar, um palco de batalha, de luta. E se porventura eu não pensar adequadamente, eu não tiver sentimentos bons, eu vou adoecer. Assim como eu adoeço fisicamente, psicologicamente, eu também adoeço espiritualmente. Então eu preciso estar com a minha mente limpa, com o meu corpo curado e sarado. Eu
entendo que o ser humano, então, desde o princípio, ele teve e tem a tendência de transferir a culpa ou para Deus, ou para os outros, ou para o diabo. Então nós precisamos entender que nós temos escolhas e Deus nos deu livre arbítrio, liberdade de escolha. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus diz: olha, eu te coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, o Senhor nos dá esse direito de escolher o melhor, que é a bênção, que é a vida. Mas, infelizmente, às vezes, nós escolhemos aquilo que é torto, aquilo que é errado, aquilo que vai nos machucar. Ou seja, escolhemos um prazer imediato, mas em compensação a consequência vai ser muito danosa. Então a escolha é nossa responsabilidade e as consequências, elas decorrem das nossas decisões. Então nós precisamos entender isso. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, fala de uma construção de uma casa. E nessa construção de uma casa tem que ter um parapeito, um muro de proteção para evitar que alguém caia dessa casa e se machuque, de repente até morra. Ou seja, há uma necessidade de tomarmos medidas de precaução, medidas protetivas. Então, uma coisa é a fatalidade, outra coisa é a irresponsabilidade. Então, quem constrói e não coloca uma cerca, não coloca um muro, e se porventura alguém cai do segundo piso, por exemplo, ou do terraço, isso não foi fatalidade, isso foi irresponsabilidade. A mesma coisa acontece quando alguém vai dirigir, por exemplo, depois que se embriagou, tomou bastante bebidas alcoólicas, ou dirige de uma forma louca, de uma forma muito veloz. Isso não é fatalidade, isso é irresponsabilidade. Ou seja, independe se é imprudência, imperícia ou negligência, isso é irresponsabilidade e não fatalidade. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 28 a 29, fala aqui sobre os bois, os touros, por exemplo. Tem bois, tem touros que não conseguem ver pessoas e vão em busca dessas pessoas para ferir. E aqui diz, se porventura um desses bois, um desses touros, ferir alguém e essa pessoa morrer, se o patrão, dono desse boi, ele não sabia, mata-se apenas o touro e fica o dono desse touro livre das consequências. Mas se porventura o dono desse touro souber e ele não fizer nada, não separar, não tiver medidas protetivas, além de matar o touro, também pune-se o proprietário, ou seja, executa, mata, apedreja. Então, a própria lei no Antigo Testamento já previa que deveria haver uma responsabilidade pelos proprietários, pelas pessoas. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, fala sobre dois tipos de construção, uma construção na rocha e a outra construção na areia. A casa que foi construída na rocha e a da areia, as duas passaram por tempestade, as duas passaram por provas de vento, as duas passaram por provas de água. Ou seja, as duas tiveram as mesmas intempéries, só que a da casa firmada e construída na rocha, essa permaneceu em pé. A da areia sucumbiu, caiu. O que Jesus está dizendo? Olha, nós temos responsabilidade, nós temos que tomar medidas de precaução. Então, se a gente toma medidas de precaução numa construção da nossa casa material, onde nós vivemos, e precisamos disso, quanto mais a nossa estrutura da nossa vida. Precisamos ter alicerces físicos, psicológicos e espirituais condizentes. Ou seja, sermos pessoas equilibradas fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19, nos fala sobre um rei chamado Joás, que estava em busca do profeta Eliseu, e o profeta estava já nos seus últimos dias de vida.
e o rei Joás, ele estava para lutar, batalhar contra um inimigo, e ele foi até a casa do profeta. Deus falou para ele que daria vitória, mas ele apenas deu 3 flechadas, ou seja, ele deveria dar mais flechada. E o que aconteceu? O profeta falou: olha, porque você duvidou de Deus, você limitou o poder de Deus, Deus vai limitar as tuas vitórias em apenas 3 vezes que tu vai vencer o teu adversário. O que eu aprendo dessa lição? Eu aprendo que eu não posso desconfiar do caráter de Deus, da bondade de Deus. Eu devo desconfiar do meu caráter, da minha bondade. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Toda a palavra de Deus, ela vai se cumprir, porque Deus, Ele é verdadeiro. Ele não é como o homem. O homem diz sim num dia, diz não no outro. O sim de Deus é sim, o não de Deus é não. Eu aprendo também em Lamentações capítulo 3, versículo 39 a 40, que diz assim: de que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Ou seja, tudo que acontece conosco, ou foi uma permissão de Deus e tem um propósito, ou seja, o nosso crescimento, ou é a lei da semeadura e da colheita. Eu estou colhendo, na verdade, o que eu plantei. Eu não fui preventivo, eu não usei de sabedoria, e ser sábio é saber agir corretamente. Eu não fui prudente, eu não assumi os riscos, eu não calculei as consequências, as variáveis, e eu preciso ser sábio e preciso ser prudente. Então, quando eu não sou sábio, ou seja, eu sou levado na impulsividade, ou seja, movido pelo meu coração, pelo que eu sinto, e a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o meu coração ele é enganoso, o meu coração ele é corrupto, ou seja, a minha mente mente para mim de vez em quando. Então, eu preciso de ajuda extra. Essa ajuda extra são pessoas que têm a autoridade naquela área, que não vão trazer opinião, porque opinião qualquer um dá, mas vão trazer conselhos, e conselhos somente quem é autoridade naquele assunto vai me ajudar. E automaticamente, quando eu busco bons conselheiros que tenham autoridade naquele assunto, automaticamente a minha vida tende a ir para o sucesso, para prosperar. Então, além de conselheiros, além da palavra de Deus, eu busco também o próprio Deus para me ajudar e trazer um norte, uma direção na minha vida. Então, não culpe Deus. Apenas verifique os teus erros, onde você errou. Também não coloque culpa nas pessoas, porque as pessoas, elas também são falhas como você. E não transfira a culpa para o diabo, porque é muito fácil colocar a culpa no diabo e não olhar se porventura eu realmente dei vez para aquela situação. Eu agi inconsequentemente, não pensei, eu fui desleixado, eu apenas agi movido pelo meu coração, não sei dizer não. Então eu preciso fazer uma análise da situação e verificar onde eu errei, por que eu errei, o que deu causa ao meu erro. Então nós somos livres para fazermos escolhas, mas escravos das consequências que advêm delas. Você é livre para fazer qualquer tipo de escolha, mas saiba que vai ter uma consequência. Então, em outras palavras, se você quer plantar, semear, isso é facultativo, você decide se vai semear ou não, mas a colheita ela é obrigatória. Agora, como enxergar então esses erros que nós não conseguimos discernir? Uma boa pergunta, precisamos entender isso. Então, primeiramente, eu preciso entender que eu preciso ter um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada vai fazer com que eu me desvie do mal e eu tenha sucesso. Como diz lá no Salmo 1, se eu meditar na palavra de dia e de noite, tudo que eu fizer vai dar certo. Eu preciso fazer um autoexame em mim mesmo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso de um exame que venha do alto. Salmo 139 diz
que eu preciso pedir para Deus me sondar e ver se há em mim algum caminho mau, ou seja, o Espírito Santo vai me sondar e vai mostrar, vai revelar aonde que eu estou falhando. E por fim, eu preciso muitas vezes de pessoas que vão me confrontar, que vão me exortar, ou seja, vai me corrigir com amor, mas vai me corrigir. Então eu preciso entender isso. Então, se porventura eu tenho coragem de fazer isso, eu vou conseguir vencer todos os meus erros e eu vou amadurecer, eu vou vencer. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Vamos orar nesse momento. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos, porque sabemos, ó Pai amado, como é importante nós assumamos os nossos erros e não transfiramos, Senhor, os erros para outras pessoas, mas que nós possamos olhar para dentro de nós e pedir ajuda e coragem para vencer, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.